eu quero falar um pouquinho sobre vivendo no movimento do Espírito. Eu acredito muito que esse é um tempo propício nessa comunidade de fé, irmãos. Um tempo propício. Que Deus levante aqui homens e mulheres engajados com a sua missão. Homens e mulheres que têm coragem de modelar suas vidas para participar do que Deus está fazendo. E enquanto eu estiver falando isso aqui, você vai pegando, porque eu estou profetizando. Eu sei que você é acostumado a profetizar com sapateado, com rajada de língua, com zoada, mas agora eu estou profetizando. Que Deus levante nessa comunidade de fé homens e mulheres engajados na sua missão. Homens e mulheres que amam a instrução, a palavra. Homens e mulheres que não estão comprometidos com a sua própria vida. Eu não gosto porque não me agrada. Se não te agrada, problema. Nós estamos aqui para agradar o Senhor. Nós estamos aqui para cooperar com o que Deus está fazendo. Que nós sejamos participantes da sua missão nesse tempo. Amém? Vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 de Atos. Eu estou há alguns meses já meditando só no capítulo 1, ainda não consegui sair do capítulo 1. Não é? E eu quero encontrar uma forma de ser mais intencional em comunicar isso para você. Talvez a gente faça uma escola só sobre isso, né? Porque eu quero passar algumas horas e alguns dias falando, sem que a gente esteja nessa tensão de ter que ir embora para poder almoçar logo, comprar nosso galeto, né? Eu quero falar em um momento onde nós vamos sentar com pessoas que têm fome, e nós vamos dizer assim, cara, nós só vamos começar, nós só vamos ter hora para começar, nós não vamos ter hora para terminar. É nessa vibe que eu estou, irmãos. Amém? Sentar e comunicar. Deus tem comunicado muita coisa em cima do que nós vamos ler aqui. E eu queria muito poder derramar isso sobre a sua vida. Eu estou com um senso de urgência, minha casa está com um senso de urgência. Sabe assim, parece que já nós vamos. E eu quero derramar tudo que eu preciso derramar. Amém? Mas eu preciso estar rodeado de pessoas que têm fome. Rodeado de pessoas que têm fome. Irmãos, se eu perceber que você está rejeitando o alimento, eu paro de te alimentar. Eu não quero estragar o que Deus está liberando sobre nós. Glória a Deus. Atos capítulo 1, versículo 1, diz assim, no meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou, diga comigo, começou a fazer e a ensinar. Verso 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Senhor, aqui está a tua palavra, nós queremos nessa manhã render graças ao teu nome, queremos dizer que nós estamos totalmente vulneráveis à tua voz. Tu tem domínio sobre todas as coisas, tu tem domínio sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Que o Senhor traga a nossa mente para esse lugar, que o Senhor traga o nosso coração para esse lugar. Nós não queremos pensar nos boletos que temos para cobrir amanhã, não queremos pensar nos trabalhos que temos para desenvolver amanhã. Agora nós queremos estar focados na tua pessoa, na tua presença, na tua palavra. Em nome de Jesus, flua sobre nós com graça e com favor, com sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para um princípio que para mim é fundamental aqui no livro de Atos. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que Lucas, ele começa a deixar muito claro duas coisas. Ele começa a deixar claro o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, fazer e ensinar. E esse princípio que ele nos apresenta aqui, é que ninguém pode realizar a obra de Deus apenas com capacidade humana. Ninguém pode realizar a obra de Deus apenas com conhecimento adquirido. Ninguém pode realizar a obra de Deus apenas com boa vontade. Nós sabemos e conhecemos, irmãos, muita gente que é muito esforçado para participar do que Deus está fazendo. Isso é muito bom, mas isso não é suficiente. Você não é pela quantidade de atividade que você está envolvido que você se torna apto para ser um participante. Não, eu vou jejuar mais, porque jejuando mais eu vou participar mais. Não. Não, eu vou ler mais a Bíblia, porque lendo mais a Bíblia eu vou participar mais. Não, eu vou orar mais, porque orando mais eu vou me tornar... Não. Só isso não é suficiente. Precisamos entender algo. A missão da igreja, ela depende inteiramente do poder do Espírito. Então nós podemos ser amantes das Escrituras, nós podemos ser profundos na oração, nós podemos
ser aptos, estar aptos para participar, mas sem a unção do Espírito, nós não vamos conseguir. Sem o poder do alto, nós não vamos conseguir. Amém? Então, partindo desse entendimento, o que Lucas faz? No seu primeiro versículo, Lucas faz uma observação. E essa observação, ela serve como uma chave. Todo mundo que vai estudar o livro de Atos precisa partir desse entendimento. Qual é essa observação? Lucas, ele escreve, lá no seu primeiro livro, no seu primeiro volume, lá no Evangelho de Lucas, ele escreve acerca do que Jesus fez e ensinou. Então ele está dizendo assim, olha, presta atenção, eu já escrevi um livro a respeito disso. No livro que eu escrevi primeiro, ó Teófilo, eu comecei a falar do que ele começou a fazer. Perceba que ele não fala assim, olha, no meu primeiro livro eu escrevi tudo que ele fez. Não. Ele está dizendo assim, no meu primeiro livro eu escrevi tudo o que ele fez, e agora eu vou escrever tudo o que ele continua fazendo. Nós vamos entrar nisso um pouco mais profundo, mais para frente. Mas perceba isso, ele não fala assim, ó, eu escrevi o primeiro livro, tudo que ele fez, e ele concluiu e não vai fazer mais. Não, ele começou. A partir de agora, Teófilo, eu quero que você fique sabendo do que ele continuou fazendo. Porque nós servimos um Deus que está ativo, que não parou de agir, que não parou de fazer. Ele não fez e pronto, ele está fazendo. Quantos estão aqui comigo? E aí ele usa uma expressão aqui que eu acho muito legal. Ele fala assim, olha, ele começou a fazer e a ensinar. E esse fazer e ensinar resume todo o ministério terreno de Cristo. O que Jesus passou, o que Jesus fez durante esses 33 anos de vida? 3 anos de ministério, o que ele fez? Ele ensinou e ele fez. Ele fez o que ele ensinou. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que todas as obras que Jesus praticou, tudo que Jesus fez, confirma as suas palavras. Observe isso, quando você agora, que o Espírito chame a sua atenção para o Evangelho de Lucas, a partir de hoje, leia a partir dessa perspectiva, perceba que tudo que ele fez, as suas obras, confirmavam as suas palavras, e as suas palavras eram para confirmar as suas obras. Esse é o eixo de ação de Cristo, enquanto ele esteve na terra. Você está aqui comigo? Então ele falava, ele sempre fazia, confirmando o que ele havia ensinado. Depois ele ensinava para aprofundar o entendimento sobre aquilo que ele fez. Estão fazendo entender ou está confuso? Então aqui se resume o ministério terreno de Cristo. Sabe por quê? Porque em Jesus, ensino e ação nunca se separa. Isso acontece conosco. Às vezes o que nós ensinamos no culto de domingo é anulado pela forma como vivemos a partir da segunda. Em Cristo não. Em Cristo ensino e ação estão andando juntos o tempo todo. Na nossa vida, irmãos, dificilmente nós vamos encontrar uma coerência entre o que se fala, o que se ensina e a maneira como se vive. Nós ensinamos amor enquanto odiamos o irmão que está sentado do nosso lado. Nós ensinamos fidelidade enquanto nos preocupamos com o dia de amanhã. Nós achamos, como eu falei na hora da oferta, que Deus é fiel conosco para a gente ser fiel no dízimo. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Deus não é fiel com você para que você traga dízimo para cá. Deus é fiel com você para possuir seu coração. Então nós falamos sobre uma coisa e nós vivemos outra. E isso para nós está tudo bem. Para nós parece que está tudo certo. Não tem problema odiar o irmão enquanto pregamos sobre amor. Não tem problema falar mal do irmão enquanto dizemos que somos um. Para nós não tem problema, para Jesus não. Para Jesus, ação e ensino nunca se separavam. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua autoridade para ensinar
observe isso, a autoridade de Jesus para ensinar, ela não vinha só do conhecimento que ele adquiriu, não. A sua autoridade para ensinar vinha da forma como ele vivia. Vinha, irmãos, da vida que ele levava. Então, tudo que ele ensinava era confirmado pelas suas obras. As pessoas ouviam ele num sermão e depois estavam vendo ele viver. Elas ouviam o ensinamento, depois eles estavam vendo ele praticar. Então, tudo que ele ensinava era confirmado pela maneira como ele vivia. E tudo que ele fazia sempre estava em harmonia com aquilo que ele ensinava. Então, havia uma coerência entre ensinar e fazer. Então, Lucas começa dizendo assim, olha, eu estou falando para ti, tudo que ele fez e ensinou. Você está aqui comigo? Jesus nunca disse uma coisa e fez outra. Eu e você fazemos isso direto. Ele nunca disse uma coisa e fez outra. Todas as vezes que ele disse para alguém amar, é porque ele amou primeiro. Todas as vezes que ele disse para alguém servir, é porque ele serviu primeiro. Todas as vezes que ele disse para alguém entregar a vida, é porque ele deu a sua vida primeiro. Ah, mas Jesus falou sobre entregar a vida, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele não entregou a vida quando ele foi para a cruz, ele entregou a vida quando ele veio para a terra. Você está entendendo isso? A humilhação não foi a cruz, a humilhação foi se tornar homem. Imagina, o Deus eterno se tornando gente. O Criador, o Rei de toda a terra, se diminuindo ao ponto de caber no ventre de uma mulher. Isso é humilhação, cruz é besteira. Mas enfrentar a cruz é besteira para quem saiu do trono para o ventre de uma mulher. Você está aqui comigo? Então, todas as vezes que ele falou em entregar a vida, ele já havia dado a dele. A sua vida, irmãos, a maneira como ele vivia, dava credibilidade para as suas palavras. Por que eu estou te falando isso hoje, irmãos? Eu estou te falando isso hoje também, porque nós precisamos resgatar a credibilidade da igreja. Você talvez não sofra tanto, mas eu sou pastor. Você sabia que eu sou pastor, né? Eu vou ali tirar um cartão, vou financiar um carro. Aí o cara fala assim, qual a sua profissão? Pastor. Ele faz, Outro dia assim, há uns 10 anos atrás, fui levar um carro de um amigo meu que é pastor para arrumar. Aí o cara cobrou um valor, falei, mas faz um desconto, cara, esse carro é de um pastor amigo meu. Ele falou, pastor? Tu é doido, irmão? Todo pastor é ladrão, mano. Esse cara não tem condição de pagar. É só porque ele já sabia que eu era pastor que eu me controlei. Eu falei assim, me devolva o carro aí, irmão. Ele disse, não, eu faço desconto. Eu falei, não quero mais fazer o serviço não, me devolva o carro. Não, eu sou católico. Eu falei assim, então todo padre é pedófilo? Ele disse, não, então como é que quer dizer que todo pastor é ladrão? Paguei na mesma moeda, errei, depois pedi perdão para ele. Saí no mesmo nível. Baixei o nível, mas não perdi a guerra. Misericórdia, Senhor. Precisamos resgatar a credibilidade, irmãos. Você já viu aquela história de dizer assim, ser crente como fulano? Deus me livre. Sabe por que isso acontece? Porque há um vácuo entre o discurso e a prática. Há um vácuo, há um espaço, há um gap entre o que é dito e a maneira como se vive, entre o que se ensina e como se vive. Suas palavras só terão credibilidade quando a sua vida tiver credibilidade. Você está aqui comigo, irmão? Então a vida de Jesus era o que dava credibilidade para suas palavras. E as suas palavras traziam significado para as suas obras. Todas as vezes que Jesus foi falar, foi para trazer clareza sobre algo que ele tinha feito. Você está aqui comigo? Então Jesus não apenas anunciava o reino, ele tornava o reino visível. E é nesse lugar que nós precisamos entrar como igreja. Você está aqui comigo? Não é só anunciar o evangelho, é tornar o evangelho visível. Não é só para as pessoas sentarem e nos ouvir, é elas começarem a ver a palavra andando no meio delas. O reino, irmãos, o reino de Deus não era apenas um tema de uma mensagem que ele ia pregar. O reino de Deus era uma realidade que modelava toda a sua vida. Toda a sua vida.
Cara, nós precisamos ser justos. Por quê? Porque nós anunciamos um reino de justiça. Precisamos ter caráter. Por quê? Porque nós anunciamos um reino, que a vida desse reino é para viver dessa forma. Nós precisamos, o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Por quê? É para as pessoas aprenderem nos ouvindo? Não, é porque nós estamos comunicando um reino, que nesse reino o sim é sim, o não é não. Então no reino de Deus, todas as vezes que você sentar com alguém, você perguntar, como é que você está? E ele disser assim, estou bem, ele não está querendo dizer o contrário. Porque assim, é difícil até pastorear as pessoas. Você fala assim, como é que você está, meu irmão? Estou bem. Só que o desejo dele era dizer para você que ele não está bem, mas ele diz que está bem, mas quer que você adivinhe que ele não está. Aí você me quebra. Acaba a endoidar, é difícil, irmão. Tu já viu um lugar que você chega, tem alguém na porta, te recepcionando, aí você fala assim, e aí, como é que você está? Ele fala assim, estou mal pra caramba, irmão, seja bem-vindo. Ninguém faz isso. É a gente sempre querendo estabelecer um ambiente onde você vai ficar confortável. É uma plaquinha dizendo, seja bem-vindo, esse lugar é para você. Tu não vê uma plaquinha dizendo assim, aqui é o lugar onde você vai ser confrontado. Vem para cá, é melhor tu ir embora. Se você não quiser confronto, volte. Ainda dá tempo de voltar. Já viu uma plaquinha assim? Nunca dá, irmão, nunca tem. Nós criamos um ambiente de hipocrisia. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus nunca condenou a religiosidade. Aliás, ele era um religioso. Sabia disso? Jesus era um judeu, irmão, religioso. Ele nunca condenou a religiosidade. Sabe o que ele condenou? A hipocrisia. A hipocrisia. E o que é hipocrisia? É você transmitir uma imagem que não condiz com a essência. É você transmitir uma imagem que não condiz com a realidade. Ah, não, porque eu estou chateado com o irmão. Por quê? Porque ele me chamou de fariseu. Quem dera fôssemos fariseu. Sabe quantas vezes um fariseu orava por dia? 3. Você ora quantas? Sabe quantas vezes um fariseu jejuava por semana? 3. Você jejua quantas? Irmão, para muitos de nós, ser fariseu é um elogio. Você está achando que é uma... Não, é um elogio. Não, estou chateado, porque ele me chamou de fariseu. Quem dera se fosse um fariseu. Se você fosse um fariseu, você estava se destacando em todas as conferências do Brasil, pregando para todo lado. Porque você orava. Se você fosse um fariseu, você orava. Se você fosse um fariseu, você estudava a Bíblia. Se você fosse um fariseu, irmão, você cumpria a lei. Nem fariseu nós somos, porque a gente nem orar ora. Nem ler Bíblia a gente lê. E nós estamos chateados porque alguém nos chamou de fariseu. O problema não é ser fariseu, o problema é ser hipócrita. Pior do que ser um fariseu é você transmitir uma imagem de religioso, mas por dentro você ser um carnal. Isso é pior do que ser um fariseu. Aleluia, queridos amados irmãos. Então o reino de Deus não era apenas um tema. O reino de Deus era a realidade que moldava a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Se você continuar lendo aqui, você vai ver que ele passou 40 dias reunido com os seus discípulos. Você imagina uma conferência de 40 dias com Cristo ressurreto. Eu não estou falando aqui, irmão, de Luiz Hermínio e Rogério Ribeiro, que vai vir aqui mês que vem, não. Eu estou falando de Jesus, que acabou de vencer a morte, ressuscitou dentre os mortos, sentou com eles, fez uma conferência. 40 dias. Todo dia, 40 dias. Falando sobre o reino de Deus. Mas sabe de uma coisa? Ele não estava só ensinando uma doutrina. Não. Esses 40 dias não era só ensinando doutrina. Sabe o que ele estava ensinando? Ele estava ensinando uma realidade. Meu irmão, por favor, entenda isso nessa manhã. Ele estava ensinando a realidade que ele estava vivendo. Ele estava ensinando a realidade que ele havia vivenciado diante dos seus discípulos. Então ele reúne seus discípulos e fala assim: você lembra quando eu curei os enfermos? Lembro. Aquilo ali é uma realidade do reino que está acessível para vocês. Você lembra quando eu ressuscitei um morto? Lembro. Aquilo ali é uma realidade do reino, está acessível para vocês. Ele não está ensinando uma doutrina. Então, o seu ensino e a sua vida eram inseparáveis, irmãos. Jesus foi explicar o reino, depois que venceu a morte, 40 dias sentado depois de voltar da morte. Aí ele sentou para explicar o reino. Mas por que ele sentou para explicar o reino? Porque enquanto ele viveu na terra, ele já havia manifestado esse reino.
Então as suas palavras estavam trazendo clareza sobre o que ele havia manifestado. Você está entendendo isso, irmão? Então, antes de proclamar com as palavras, ele manifestou, ele revelou o reino na maneira como ele vivia. Então, quando ele ensinava, quando ele abria a boca para ensinar, ele estava trazendo clareza sobre a vontade do Pai. Agora, quando ele praticava, ele demonstrava que o reino de Deus já era uma realidade que tinha irrompido a história. Então, vamos lá. Quando ele curava os enfermos, quando ele expulsava os demônios, quando ele perdoava os pecados, quando ele acolhia os rejeitados, quando ele ressuscitava os mortos, ele estava comunicando para os seus discípulos que o reino de Deus, essa realidade que no futuro será estabelecida de uma vez por todas, essa realidade rompeu a história e está acessível para cada um deles. Irmãos, a igreja é uma realidade do reino. Nós não podemos viver aqui como todo mundo vive lá fora. Não, irmão, não pode. Não pode. Nós precisamos aprender a ir no espírito contrário. Irmão, como foi que Davi venceu Golias? Ele usou o quê? Vocês estão com vergonha de falar, né? Eu com medo, porque é uma pegadinha, de fato é. Você pode dizer assim, não, ele usou uma pedra. Não. Ele usou uma espada. Não. Ele usou o espírito contrário. Você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra você em nome do Senhor. Pronto, espírito contrário. A maneira como você vem daí não define a forma como eu vou daqui. Não é porque você está me odiando que eu vou odiar você também. Você está entendendo isso? Não é porque você está vindo de lá para cá com o coração amargurado que eu vou devolver com amargura. Não, espírito contrário. O apóstolo Pedro, quando se refere a Jesus, ele fala que enquanto ele era injuriado, ele não injuriava. Enquanto ele era apedrejado, ele não apedrejava, mas ele entregava para aquele que julga justamente. Irmão, Davi sempre entendeu isso. Quando Davi peca, irmãos, e Simei começa a apedrejá-lo quando ele está saindo do palácio, a arma que ele usa foi a mesma arma que ele usou para derrotar Golias. Ele vai com o espírito contrário. O cara começa a falar, você é um miserável pecador, adúltero e tal, matou seu companheiro de trabalho. Os valentes já puxaram a espada, vamos para cima dele. Ele está te afrontando. Ele falou assim, não. Eu mereço, fica tranquilo. Ele está vindo com guerra, com afronta, eu vou com paz. Lá na frente, irmãos, Simei se viu com Deus. Mas foi com Deus, não foi com Davi. Espírito contrário. Você está aqui comigo, irmãos? Então nós precisamos começar a manifestar essa realidade do reino. Como que é ter um ambiente de trabalho? Não, todo mundo fala mal um do outro, nós vamos começar a falar bem. Espírito contrário. Não, todo mundo esculhamba uns aos outros, nós vamos começar a amar uns aos outros. Não, é porque o cara é amargurado, pois eu vou ser amável. Você está aqui comigo, amém? Amém, gente? Então tudo que Jesus ele fazia, tudo que Jesus ensinava, manifestava a autoridade, manifestava a realidade do reino de Deus. Queridos, os milagres de Jesus não era apenas demonstração de poder. Jesus não estava multiplicando o pão para dizer assim, vocês estão vendo aí? Eu sou o cara. Ele não estava curando enfermo para dizer assim, vamos lá, aplaudam. Não era demonstração de poder. Os milagres de Jesus eram sinais visíveis de que o governo de Deus havia chegado sobre a terra. Irmãos, essa realidade que Jesus estava manifestando ali, ele estava comunicando para todo mundo, é assim que vai ser o mundo que Deus governa. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte. Você está aqui comigo? O mundo que Deus governa é assim. Então ele não realiza milagres para impressionar multidões, ele não realiza milagres para mostrar que é poderoso, não, ele revela que o reino de Deus estava presente em sua pessoa. Querido, Deus não quer que você manifeste o reino de Deus para se tornar famoso na internet, não é esse o propósito.
Sabe, um dia alguém me perguntou assim, pastor, por que você acha que Deus não ressuscita mais um morto hoje? Eu falei, porque nós não estamos prontos para isso. Irmão, se Deus ressuscitar um morto nessa igreja, a primeira coisa que a gente faz é criar um vídeo e postar. Daqui a pouco não cabe mais de gente aqui dentro, porque tudo quanto é morto vai vir aqui para a porta. É lógico, carregado, né? Morreu o cara, leva lá naquela igreja que eles estão. Irmão, um dia eu estava ministrando numa cidade, presta atenção nisso, eu estava ministrando numa cidade, e assim, como eu trabalho com a construção de entendimento, se você não me der muita atenção, eu já me perco. Aí, era uma igreja muito grande, devia ter ali umas 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, sei lá, e o telhado era de zinco, então caiu uma chuva dessa, só que assim, foi uma senhora chuva, irmão, mas essa chuva caiu na hora que eu peguei, o pastor, queria chamar o pastor Rogério, eu vim, quando eu peguei o microfone, que eu disse, graça e paz, irmãos, um temporal, aí eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei nervoso, e aí eu comecei a falar, 5 minutos falando, eu disse assim, gente, eu não estou entendendo nada, não sei vocês, eu não estou entendendo nada, eu me perdi, não sei mais nem o que eu estou falando aqui, eu falei, pastor, eu não dou conta não, assim mesmo, do jeito que eu estou falando com você aqui, aí Deus na hora falou comigo, Deus falou assim, dá uma ordem para o tempo, eu falei, gente, vamos ficar de pé, e chuva, moço, chuva, temporal, o Júnior estava lá, não estava, irmão, eu falei assim, o eco, aquele negócio na igreja, eu levantei a mão, eu falei assim, aquele que é o Senhor do tempo, fecha as comportas do céu, para essa chuva, instantâneo, até eu me espantei, vixe, parou, preguei, fiquei conhecido como o profeta da chuva. Meses depois, eu fui convidado para um casamento e o irmão estava lá, e o casamento ia ser no lugar aberto, irmão, se formou um temporal, e eu estou lá de boa, esperando o casamento, e todo mundo dizendo, meu amigo vai bagunçar tudo, e o negócio era aberto, o altar ali, aquele temporal, o noivo chegou para mim nervoso, falou assim, ei macho, por favor cara, ora aí para não chover, a gente não está pronto para promover milagre, porque senão, irmãos, nós vamos começar a ganhar seguidores por causa disso. Jesus nunca fez um milagre para impressionar ninguém, Jesus nunca fez um milagre para postar na internet, nenhum, nunca, ele nunca fez nada para provar que é poderoso. Sabe por que ele fez? Ele fez para mostrar que o reino de Deus estava presente em sua pessoa, ele fez para mostrar que ele estava ali, manifestando um tipo de mundo que Deus governa sobre tudo. Irmão, se um enfermo chegar aqui e for curado, não é para você mostrar que esse lugar é de Deus, é para você mostrar como é o mundo que Deus governa, o mundo que não há choro, o mundo que não há lágrimas, o mundo que não há dor. É assim que a gente canta, que não haverá mais noite, não haverá mais choro. Esse é o mundo de Deus que está disponível para mim e para você. O problema é que a gente há uma distância entre o que se fala e a maneira como se vive. Então cada cura, irmãos, cada libertação, cada intervenção sobrenatural, era a evidência do governo de Deus que estava invadindo este mundo, era a evidência que o governo de Deus estava restaurando aquilo que o pecado deformou. Tudo o que ele fazia era para manifestar essa realidade, ele não chamava atenção para si. As suas palavras da mesma forma, as suas palavras não eram apenas discurso inspirador, para alguém ouvir e sair dali para viver a própria vida, porque é assim que nós estamos proclamando aquilo que nós chamamos de evangelho, outro evangelho que se proclama assim, é o outro evangelho, como diz Paulo, que diz para você, como você tem que viver para você ser feliz. O evangelho de Cristo não fala sobre você, fala sobre Ele. A verdadeira pregação do evangelho não é como você tem que viver, é como Ele viveu nessa terra. Isso é o evangelho. Nós estamos chamando as pessoas para vir para uma reunião como essa, dizer para elas como elas têm que viver, para saírem daqui e viverem as próprias vidas. Não, você não tem que vir para cá e dizer, deixa eu ver como que eu tenho que viver, para eu ser feliz. Não, deixa eu ver como Cristo viveu, e como a vida de Cristo vai afetar a minha vida, no tempo em que eu vivo. Isso é o evangelho, irmãos. Então as suas palavras não eram discursos inspiradores,
Sabe o que eram as palavras de Jesus, irmãos? Era a voz do próprio rei, era a voz daquele que domina sobre todas as coisas, convocando, chamando todos os homens e mulheres ao arrependimento. Quando Jesus falava, era o próprio rei chamando todos os seus ouvintes para uma vida submissa ao senhorio de Cristo. Isso é o evangelho. Evangelho não é, você pode, você é bom. Não, você não pode nada, você não é bom para nada. Nem para vir para cá você presta, irmão. Não foi você que escolheu vir para cá hoje. Eu não tinha o que fazer. Não, o Espírito gerou em você o desejo de estar aqui. Porque se fosse por mim, por você, nós estaríamos em qualquer outro lugar. Irmão, se o desejo ficar para nós mesmos, se for para eu e você decidirmos sozinhos, nós jamais iríamos escolher pelo Senhor. Jamais. O velho homem não quer Deus, irmãos. Então em Cristo, presta atenção nisso, em Cristo, palavra e ação formam uma única realidade. Em Cristo não tem diferença entre o que se fala e o que se vive. Então ele ensinava aquilo que vivia e ele realizava aquilo que anunciava. Você pegou isso aqui? Ele ensinava aquilo que vivia e ele realizava aquilo que ele anunciava. Essa é a vida de Deus. Irmãos, esse é um modelo deixado para a igreja. Isso que Lucas está dizendo aqui, olha, eu quero falar para vocês sobre isso. Aí você vai ver, em Atos, você vai estudar Atos, aí você vai ver, apóstolos curando pessoas. Uma chave para você ler Atos. Atos não fala a respeito da história da igreja. Atos é a continuação da história de Cristo. Mas é porque Paulo é bom, aqui está falando de Paulo. Não, aqui está falando do Cristo que usou Paulo. Irmãos, Atos capítulo 7, Estevão, irmãos, o cara está proclamando, Paulo está quebrando perto dele, Rony, e ele está proclamando. Quem está assistindo tudo? Saulo, assistindo de camarote. Atos capítulo 7, o que aconteceu em Atos capítulo 6? Estevão tinha acabado de ser ungido. Sabe por que Estevão foi ungido? Dentro da nossa realidade religiosa de hoje, ele foi ungido no menor cargo, ele foi ungido diácono. Sim ou não? O cara foi ungido diácono no capítulo 6. No capítulo 7 ele prega, o céu abre, todo mundo fica doido, Paulo está olhando. Sabe o que Paulo faz? Vem cá todo mundo, a gente tem que matar esse cara. Por quê? Porque se o diácono está fazendo isso, abrindo o céu e atordoando a vida de todo mundo, imagine quando o maior abre a boca. Se o diácono está deixando todo mundo doido desse jeito, quando os apóstolos abrirem a boca, então, nós precisamos parar esse povo. Irmão, hoje está tudo virado. Está tudo virado. Hoje ninguém consegue abrir o céu. Nem o maior consegue abrir o céu. Dentro de nós arrumamos lugar para todo mundo. Sentado do lado daí da mesa, é um termo que eu sempre uso quando eu vou conversar com alguém. Eu já estive do lado de lá da mesa, irmãos. Eu já fui pedir conselho para o meu pastor, e quando eu ia pedir conselho para o meu pastor, eu tinha a solução para todos os problemas da igreja. Ele me falava, e dentro de mim eu estava dizendo assim, está tudo errado, esse cara não está sabendo fazer. Só que agora eu estou do lado daqui. Você entende? Agora eu sei como é. Agora eu sei que naquela época não era ele que estava errado. Não era ele que era ignorante, era eu que era soberbo. Era eu que era arrogante, achava que tinha solução para tudo. Irmãos, é dessa forma, o modelo para a vida da igreja é esse. O evangelho, irmãos, ele deve ser proclamado com fidelidade. Amém? Mas ele precisa ser evidenciado com fidelidade. Ele precisa ser anunciado, proclamado com fidelidade. Mas ele precisa ser evidenciado. Como? Por meio de uma vida transformada. Sabe quando que a sua pregação vai ganhar força? Quando você permitir que o evangelho transforme a maneira como você vive.
O evangelho precisa ser proclamado com fidelidade, mas ele precisa ser evidenciado por meio de uma comunidade que reflete o caráter de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, se você é membro de uma igreja, de uma comunidade de fé, você não responde mais só por você mesmo. Você não fala mais só de você mesmo. Olha que legal, né? Aleluia. Quando você é membro de uma comunidade de fé, você não fala só sobre você mesmo. As pessoas olham para você e conectam você a um corpo. Você está aqui comigo? O evangelho precisa ser evidenciado por meio de uma comunidade, irmãos, que manifesta o caráter do rei, a maneira como vivemos. Olha, ele é lá da missão, não é assim? E a gente fica doido para ir lá e dizer assim, não, isso aí não, está um bocado de tempo que não vai lá. E a gente recebe direto, galera na bagaceira. E esse rapaz não era lá da sua igreja? Direto, irmão. A gente manifesta, irmãos, o caráter de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa refletir o caráter do Deus que você serve. Você sempre vai refletir o caráter do Deus que você serve. Sempre. Então deixa eu te falar uma coisa. A mensagem do reino, sabe quando que ela ganha credibilidade? Sabe quando que a mensagem do reino vai ganhar credibilidade? Quando as palavras da igreja começarem a ser acompanhadas pelas obras que revelam o poder do Espírito. Quando as palavras da igreja começarem a ser acompanhadas pela graça de Deus. Quando as palavras da igreja começarem a ser acompanhadas pelo amor de Cristo. Então o evangelho de Jesus, irmãos, o evangelho de Cristo não foi anunciado apenas para ser ouvido, ele foi anunciado para ser visto na prática. Não é só para as pessoas ouvirem a pregação, mas é para elas verem a maneira como se vive. O evangelho que é ouvido, mas não é visto, ele perde o poder de transformar. Ele cai em descrédito. Você está aqui comigo? Ele cai em descrédito. Quando a proclamação, guarda isso no teu espírito, quando a proclamação, ela é confirmada por meio de vidas transformadas, quando a proclamação, ela é confirmada por meio de compaixão, atos de compaixão, quando a proclamação, ela vem acompanhada, irmão, de sinais do reino, sabe o que começa a acontecer? Quando a proclamação ela é acompanhada por um testemunho coerente, sabe o que começa a acontecer? O mundo lá fora vai começar a encontrar uma demonstração visível da realidade de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho muita dificuldade de comer salada. Eu tenho todo tipo de salada, eu tenho dificuldade. Mas eu criei os meus filhos dizendo para eles que eles tinham que comer salada. Só que eles me ouviam dizer, coma salada. E aí tinha dia que eles olhavam para o lado e o meu prato estava só com arroz, feijão, farinha e carne. Quando eles alcançaram um entendimentozinho, eu dizia assim, gente, vamos botar salada no prato. Aí um deles dizia assim, vamos botar todo mundo? Começa com o senhor aí. Aí eu dizia o quê? Tu é rebelde, menino, respeita teu pai. Porque é assim que a gente faz. Nós temos essa arma nas mãos. Quando o mundo lá fora fala assim, peraí, não é para todo mundo comer salada, por que você não come? Você fala assim, olha, o mundo jaz do maligno, o diabo está tomando de conta. Não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Alguém já disse que não é o Brasil que precisa, não é a igreja que precisa de um Brasil melhor. Alguém falou isso, eu não vou lembrar quem foi aqui agora. Não é a igreja que precisa de um país melhor, é o país que precisa de uma igreja melhor. Irmão, Jesus não quer pôr em ordem o Brasil sem antes pôr em ordem a igreja. Jesus não entrou em Jerusalém e foi para a casa de Herodes confrontar ele. Ele entrou em Jerusalém e foi para o templo. Porque o primeiro lugar que ele quer botar ordem na cidade é na igreja. Nós queremos mudar o presidente, mas a gente não quer mudar de vida. Você está aqui comigo? Irmão, deixa eu te contar uma novidade.
e agora direita e esquerda vai ficar com raiva de mim. Não importa quem vai ganhar a eleição. Não importa. O negócio vai pegar do mesmo jeito. Para um lado ou para o outro. O trem vai ficar feio. A questão é quem vai dominar o seu coração. O seu coração. Você está entendendo isso? A questão é quem vai dominar o seu coração. Então, o mundo vai começar a encontrar uma demonstração visível da realidade de Cristo. Quando a gente começar, irmãos, a transformar essa nossa proclamação em um estilo de vida. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo que vivemos, a nação que vivemos, será verdadeiramente impactado quando a gente começar a pôr em prática o evangelho que a gente está anunciando. O mundo não está preparado para isso. Não está. Esses dias eu comprei um picolé, irmão. Picolé. E a pessoa me deu R$5 a mais de troco. E eu voltei. Eu disse assim: moça, a senhora me deu o troco errado. Ela quase me bate. Impossível. Eu falei: não, senhora, a senhora me deu dinheiro a mais. Eu quero devolver R$5, a senhora me deu a mais. Mudou o semblante dela. Ô senhor, perdão. Desculpa aí. O mundo não está preparado para essa realidade. O senhor está entendendo isso? Mas a minha preocupação não é se o mundo está preparado. A minha preocupação é se a igreja está pronta. O que a gente faz com o troco que sobra, irmão? A gente acha que é ganho. Opa, 5 conto a mais, papai. É bem atrás, bolso. Mão. Minha preocupação, o mundo não está pronto. Eu não estou aqui trabalhando para melhorar o mundo. Eu estou aqui trabalhando para melhorar a igreja. Se a igreja melhorar, irmãos, o mundo vai ser impactado. Porque quando muito se ouve e pouco se vê, há pouco impacto na realidade. Irmão, é muita pregação. Se você sair agora de manhã em São Luís, tem muita gente pregando. De noite, então, muita gente está pregando. Os céus dessa cidade estão saturados do anúncio. O mundo lá fora precisa começar a ver. E é por meio de mim e de você. Quando nós diminuirmos a distância entre o que se fala e o que se vive, irmãos, nós vamos começar a atrair a glória de Deus. É dessa forma, encurtando a distância, é dessa forma que a igreja se torna não apenas mais uma voz que anuncia o reino, mas uma comunidade que manifesta a sua realidade. Manifesta a realidade do reino. Você está aqui comigo, amém? Então deixa eu te falar uma coisa. O poder do Espírito, ele não foi dado apenas para produzir cristãos teóricos. Não, o poder veio para você mergulhar mais na doutrina e ficar mais conhecedor. Não. O poder do Espírito veio para produzir discípulos que têm coragem de viver de acordo com aquilo que eles creem. O poder do alto não é para te transmitir informação. E a pergunta que eu quero fazer para você, para a gente terminar é: qual o efeito da mensagem do Evangelho na sua vida? Cara, se o que você ouve aqui não está tornando você uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada. Irmão, se o que você está ouvindo aqui não está tornando você um patrão melhor para os seus funcionários, um funcionário melhor para o seu patrão, um pai melhor para os seus filhos, uma mãe melhor para os seus filhos, um marido melhor para a sua esposa, uma esposa melhor para o seu marido, se o que você está ouvindo aqui não torna você uma pessoa melhor, tem alguma coisa errada, irmãos. Você está entendendo isso? O revestimento de poder não pode afastar você da prática. A gente não pode sapatear, chorar e cair no domingo e continuar enrolando os outros na segunda. Irmão, a gente não pode cair, sapatear, chorar no domingo e continuar subornando os outros na segunda, recebendo propina na segunda. Não pode, irmão, tem alguma coisa. Quanto mais cheios do Espírito, mais a nossa fé deixa de ser apenas um discurso e se torna uma prática.
Estou cheio do Espírito. É mesmo? Então pague suas contas. Fale e cumpra o que você fala. Pare de mentir, pare de adulterar. Ame mais o Senhor. Rapaz, eu estou tomado, estou cheio do Espírito. É mesmo? Então trate melhor seus filhos. Trate melhor sua esposa. Se torne um pai melhor, uma mãe melhor. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Quanto mais cheios do Espírito de Deus, mais a nossa fé deixa de ser apenas um discurso e se torna um estilo de vida. Um estilo de vida. Teófilo, eu estou aqui falando para você de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nessa manhã eu queria terminar essa reunião orando com você. E eu queria que você mesmo decidisse se você aceita o desafio de encurtar a distância. Se você mesmo aceita o desafio de fazer com que isso que você tem ouvido, se você tem coragem de permitir que isso que você está ouvindo todo esse tempo que você caminha nessa casa, se transforme na maneira como você vive. Se você puder, fique de pé. Vamos orar um pouco.